sede com chá, só pode. Aqui na Paraíba eu passei muita sede. Ah, parece. Gente, começou. Graças a Deus. Gente amada do Dani, da Eli, a paz. Não apareceu, Uau. você está ao vivo. Que legal, quantas câmeras, né? Hoje, gente, a gente estava indo de viagem, indo para Brasília. A gente estava saindo já de Taubaté. Chegou em São José dos Campos, a gente esqueceu não é uma mala, na verdade, era um negócio que tinha que levar aqui pro pai dela. E ficaria muito mais caro mandar por correio do que voltar e levar, né? No nosso carro aqui tá bem espaçoso. Jesus tem muito Cristo. espaço. Eu tô até com medo da polícia me parar por excesso de peso. Se bem que nunca parou, né? Eu dirigindo já é excesso de peso, mas tá bom. Aí a gente voltou para pegar e vamos aproveitar esse momento para transformar o problema em bênção, certo? Certo. Segunda Crônicas, capítulo 14. Vamos lá, gente? Segunda Crônicas 14, gente amada. Vai ser uma pregação meio expositiva e meio profética, porque no que eu for lendo e comentando com vocês, a Elinéia vai soltar o que Deus está falando e vai orar junto, e aqui a menina é do manto. Essa aqui, meu Deus. Eu tenho muito orgulho disso. Segunda Crônicas, capítulo 14, verso 11. Aqui, gente, o texto está falando do rei Asa. O rei Asa, ele era um rei temente a Deus, ele era um cara fiel a Deus. Quando Asa assume o reinado de Israel, ele tira a idolatria, ele quebra todas as estátuas, postes, ídolo, ele dá um jeito de arrumar a nação, não é? E como todo rei, né, que é levantado por Deus, né, ele sofre o quê? Eu não sei, falei. Ele sofre perseguições. Normal, né? Normal. Você vê que todo homem que é usado por Deus na Bíblia e todos nós que somos usados por Deus aqui nessa terra somos perseguidos, é o comum. Então, com ele não foi diferente. Sim, mas aqueles que desejam viver piamente, já diz a palavra, sofrerão perseguições. E bem-aventurados são os que passam por perseguições. Bem-aventurados, mais que felizes. Sabe por que você é perseguido quando você está no caminho do Senhor? Justamente porque você não está debaixo do cuidado do diabo. O diabo não vai deixar em paz aquele que não é mais dele. Nós não só nos tornamos inimigos do diabo, como nós passamos a ser saqueadores do inferno. Então o diabo vai mandar muita aflição, muita. Mas o Senhor, ele não está alheio, tá, gente? O Senhor não está alheio aos seus problemas. E é até estranho se você que está aí servindo ao Senhor ou dizendo servir ao Senhor não estiver passando por algum tipo de perseguição. Porque eu sei que é ruim, a gente nunca quer passar. Mas caso você não esteja sendo perseguido de alguma forma, estranhe. Tem alguma porque coisa errada? O comum é passar por Tem perseguição. Alguma coisa errada. Porque enquanto a gente passa por perseguição, o nome do Senhor está sendo exaltado na nossa Amém, vida. É isso que acontece. É isso. Perseguição ninguém quer, ninguém gosta. Mas enquanto a gente passa, o Senhor está sendo exaltado. Amém, viu? gente, e a vitória é isso. garantida para aquele que serve o Senhor e continua fiel no meio da provação, Maravilha. viu? Bem-aventurado aquele que segue fiel no meio da provação. Tiago, onde diz isso? O que persevera durante a provação. Se você, querido, quer uma prova de que você é de Jesus, primeira prova, você tem nojo do pecado. Segunda prova, você tem muito desejo de conhecer Jesus cada vez mais. E terceira prova, você será perseguido. Querendo ou não querendo. Quer ser servo, vai ser perseguido. E não é só porque você fez coisas que merece, não. Às vezes nós fazemos coisas e nós escolhemos por consequência perseguição. Aí tem que suportar com paciência. Mas eu tô falando quando é injusta. A perseguição injusta. Deus é contigo. E a palavra diz também, né? Que quando a gente passa perseguição injustamente, a recompensa a gente recebe pela própria mão do Senhor, Fique tranquilo. O rei Asa, ele sofreu uma perseguição. Ele era um homem de Deus, ele servia ao Senhor e ele sofreu um ataque, gente, um ataque de um exército inimigo. E aqui no verso 11, você vai ver qual foi a reação do rei Asa quando ele sofreu esse ataque. Só o primeiro ensino aqui antes da gente ler. Esse rei teve medo, ok? Esse rei, ele se viu diante de um problema que deu medo. O que define se o Espírito Santo está no nosso coração não é a ausência do medo. Pastor, mas a Bíblia diz em 1 João capítulo 4 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele lança fora. O medo vem e ele lança fora. Em que sentido? Você vai receber uma notícia ruim, e eu não estou profetizando porque eu sou profeta do mal. Não. É porque isso acontece. Acontece. Você vai ter uma notícia ruim, e aí o que você vai fazer?
você não vai reagir diante da situação conforme a situação exige. Por quê? Porque nós não somos movidos pelo nosso exterior. É verdade. Nós somos movidos por quem habita aqui dentro. É verdade. Então a reação demonstra se você crê ou não. Qual foi a reação do Rei Asa? Ele clamou, ele orou. A oração faz toda a diferença na vida do cristão. Tava torto, né? Tava. É bem mais pra cá, ó. Não, tá bom, tá pertinho aqui de você. Fico feliz. É que se você vai pra lá, aí some aqui, ó. A gente tá no Tá bom. beco sem saída. Não, tá ótimo. Vamos continuar porque já tá tarde. Então o rei Asa orou. O Rei Asa, ele clamou. Então, primeiro ensino, diante de uma situação difícil, inesperada, uma perseguição, um problema, um ataque, não se desespera. É isso aí. Ok? Confia Não se no desespera. Senhor. Calma, respira. Não é para você ligar pro seu pastor pedindo socorro, não é para você ligar pro irmão pedindo socorro. Calma. Primeiro, antes de você fazer qualquer coisa dessa, respira e invoca a presença do seu Deus. E não é que você não possa pedir ajuda para alguém, né? Não é que você esteja proibido de ligar para alguém em quem você confia e pedir, ora por mim, me ajuda. Óbvio. A gente pode, sim. Óbvio. Tem pessoas que são da nossa confiança. Mas não é a primeira reação. Mas a nossa primeira reação deve ser buscar o Senhor. Isso. Por quê? Porque a gente acaba ficando dependente dos outros. Meu Jesus, isso é verdade. Parece até que a gente só busca, só vai crer que a situação pode mudar se falar com fulano, com a ciclana. Dá um poder pra pessoa, né? E eu já fiquei assim, durante um tempo da minha vida. Eu só acreditava que a situação podia ser diferente se fulano ou ciclano orasse por mim. Não é verdade. E não é verdade Isso é idolatria. gente. Isso também é idolatria. Isso é colocar, tudo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. A gente sempre reclama dos nossos irmãos católicos que adoram imagens e a gente não gosta de adorar imagem. O que não são todos, graças a Deus. Claro que não são todos. E a gente sabe que não deve adorar, que o único santo que pisou nessa terra foi Jesus. Mas quando a gente idolatra uma pessoa, né, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está colocando alguém no lugar de Deus. Então, não coloque nada nem ninguém no lugar de Deus. Busque primeiro ele. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso. O Rei Asa, então, a primeira reação dele é clamar. Ele clama, ele pede, Senhor, olha só que oração top. Sincera, né? 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Jesus, ele ama oração sincera, viu? Não transforma a sua oração numa tentativa de impressionar Deus através de belas palavras e palavras falsas. Grava isso na sua mente. Você não precisa de nenhuma palavra bonita para chamar a atenção de Deus. É como se você falar excelso, magnânimo, mudasse alguma coisa. Não, rasgue o seu coração diante do Senhor. O Rei Asa, ele vira e fala assim, Senhor Deus, não há ninguém além de ti que pode ajudar fracos contra poderosos. Pronto, acabou. Top, né? já tocou tudo. O coração de Deus. Ele já reconhece. Isso é muito interessante, sabe? Porque lá em Mateus 5, Jesus ensina o Pai... 6, né? Mateus 6 é o Pai Nosso. Jesus ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso começa falando o quê? Pai Nosso que estás nos céus, né? E por que o Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou aos discípulos? Porque ela já começa exaltando o nome de Deus. A primeira frase do Pai Nosso é exaltando o nome de Deus. Sim. E essa oração do Rei Asa é já exaltando o nome de Deus. Sim. Ele já começa na primeira frase dizendo Senhor, ele já começa chamando Deus de Senhor, que significa dono. Né? Sim, já começa dono. aí, já ele começa resumindo Adonai. tudo. Deus, meu Senhor, meu dono. Pronto, acabou. Já está dizendo, olha, o Senhor é o dono da minha vida, dono de tudo, e sem o Senhor não posso nada. E depois ele diz que não tem outro, além do Senhor, que possa ajudar os fracos contra os poderosos. Olha só, ele está dizendo, se não for o Senhor, não tem mais ninguém. Eu não tenho ninguém além do Senhor. Quem pode me ajudar além do Senhor? Eu reconheço que eu sou totalmente dependente do Senhor. Não é o meu dinheiro. É isso. Não são os meus contatos, não é o meu braço forte, não é a minha saúde, não é a minha inteligência. É o Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele ora desse jeito, ele não chega pedindo as coisas para Deus. Preste atenção nas orações da Bíblia. Então, não lembra o Pai Nosso? Lembra o Pai Nosso. Primeiro você exalta o nome de Deus, para depois você pensar em pedir algo para você. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois você pensa em você. A oração de uma pessoa cristã de verdade, de um filho, por mais que a situação seja desesperadora, mas a gente não chega diante de Deus já pedindo. A gente Nós chegamos agradecendo, reconhecendo quem ele é, trazendo a memória, porque só no trazer a memória quem Deus é, a gente já melhora. A gente já calma. É. Só quando ele fala, Senhor, ó, não há ninguém que possa ajudar os fracos contra os poderosos. Só ali a alma de
de Asa já encontrou um pouco de paz. Aquele desespero da situação já acalmou. Calmou. Aí depois que ele reconhece, aí ele vem, Senhor, ajuda-nos, pois confiamos em ti. Em teu nome, olha que incrível, no teu nome nós enfrentaremos esse exército. É Davi, Senhor, em teu nome eu derrubo esse gigante. Somente no nome do Senhor, é confiança total no Senhor, né? Isso está muito atrelado à confiança, né? É você entender perfeitamente que a sua confiança está no Senhor. E a gente vê que na palavra, em muitos momentos, a gente vê muitos homens e mulheres do Senhor entendendo isso, que se você confia no Senhor, se você entrega, Salmo 37, né, versículo 5 diz, entrega... Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor, ele atenderá o desejo do teu coração. E também diz no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Outros versículos dizem também que se você confia no Senhor, você tem uma vida boa. Se você descansa seu coração no Senhor, você tem uma vida plena. Porque confiar no Senhor é tudo que a gente precisa. E o interessante é que, como é que você faz assim para confiar então? Ele fala, ó, no seu nome enfrentamos exércitos. O que quer dizer em teu nome? O nome de Deus, o verbo de Deus se fez carne e se chama Jesus. Jesus, ele é a palavra de Deus em ação, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a palavra viva. O que Jesus fala é o próprio Deus, porque Deus ele é fiel em cumprir aquilo que ele disse. Quando eu confio assim, Senhor, eu confio em teu nome, eu estou dizendo, Senhor, eu confio na tua palavra, eu confio no que o Senhor disser. Quando Pedro ele não pesca a noite inteira, Jesus chega para ele e fala, Pedro, lança essa rede de novo. Aí Pedro fala, Senhor, eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. E debaixo da palavra de Deus ele lança a rede e acontece o quê? Ele colhe. Cara, ele pesca, né? Ele colhe peixe. Mas ele colhe também, né? É que é fruto do mar, né? Não deixa ser. Ele pesca de modo que quase tomba o barco. Mas por que ele pescou? Porque ele lançou debaixo da palavra. Quando você enfrenta no nome do Senhor, é você pegar a situação que você está vivendo e você invocar através de alguma promessa das Escrituras. Exemplo, quando eu estou muito preocupado com alguma situação, eu trago à minha mente as promessas de Deus e debaixo das promessas de Deus eu encontro descanso. Você descansa. Um texto base da minha vida que eu cito constantemente é Isaías 41:10. Eu tô muito nervoso, eu tô preocupado, preciso pagar uma conta, eu preciso resolver uma situação. Aí vem a minha mente, eu tô vendo que eu tô desesperando. Aí vem, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu que te sustento com a destra da minha justiça. Gente, só de trazer isso à tona, Elinéia, só de invocar essa palavra, dá descanso. Automaticamente as minhas aflições perdem o espaço, porque onde elas encontraram, o Senhor preencheu debaixo da sua palavra. É maravilhoso isso, né? Um dia a gente foi numa igreja lá em Bebedouro, lembra? Aí teve um culto domingo de manhã, e nesse culto domingo de manhã veio uma pastora que eu nunca tinha visto na minha vida, aquela mulher. E aí ela veio um pouquinho mais pra cá. E aí ela nunca me viu na vida. E ela começou a ler Isaías para mim. Eu não lembro se foi Isaías 49, Isaías 50, eu não lembro qual foi o capítulo, mas ela começou a ler para mim um capítulo que Deus tinha me falado anos atrás. Quando ela começou a ler aquele capítulo para mim, eu comecei a chorar loucamente, porque eu lembrei que tinha sido um capítulo que Deus tinha me dado muitos anos atrás. Então, isso aqui já é algo profético para sua vida, viu? Amém. O que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Isso parece clichê, mas não é, gente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E o que Deus disse que faria, ele vai fazer. Sim. O homem mente, o homem se engana, o homem diz que Deus falou, mas erra, né? O homem coloca Deus no meio de coisas que Deus não tem nada a ver. A gente tropeça, mas Deus não. Deus não. Então, a promessa que Deus fez para a tua casa, ela vai se cumprir. A promessa que Deus fez para o seu casamento vai se cumprir. A promessa que Deus fez na tua vida, no teu ministério, vai se cumprir. Então,
confia nessa palavra e faz como o rei Asa. Já começa reconhecendo, olha, eu sei, Pai, que nessa luta não tem outro que possa me fazer vencer. Não tem outro que possa dar vitória aos fracos contra os poderosos. Já reconhece quem Deus é. Já começa como no Pai Nosso. Olha, Pai nosso, Pai que é nosso, que estás nos céus. Eu te reconheço como meu Pai, eu te reconheço como meu Senhor, eu te reconheço como dono de tudo e eu sei que o Senhor pode todas as coisas e eu confio na tua mão e eu entrego em tuas mãos. Maravilha, maravilha. Essas promessas que ele fala, principalmente as promessas das Escrituras. Porque, como ela disse, muita gente vai chegar para você e vai falar, olha, Deus disse e Deus não disse. Vai fazer muito barulho, bem. Vai. Infelizmente a gente suporta o calor um pouquinho. A promessa que Deus com certeza irá cumprir, se você está na dúvida se o que a pessoa te falou é da parte de Deus ou não, a promessa que ele vai cumprir é a das Escrituras. Vai, com certeza. Deus não pode mentir, não cabe nele mentira. Então por isso que eu estou dizendo para vocês, na hora da aflição, vá em nome do Senhor, vá na palavra de Deus e tome posse da palavra de Deus. Por isso a urgência em você conhecer as Escrituras, é urgente, porque isso é alimento para te dar firmeza, estrutura. Estrutura. O conhecimento da palavra te dá estrutura para saber aonde caminhar e no que crer. E se você não tiver a palavra, no dia da aflição, você vai se lembrar do que te falaram que te machucou. Nossa, você vai se lembrar da palavra maldita que lançaram contra você. Você vai se lembrar do que você mesmo pensa sobre você, se você não tiver a identidade firmada em Cristo, porque muitas pessoas não têm. Você vai se lembrar só de coisa ruim, mas do que a palavra diz, você não vai saber. Por quê? Porque você não leu. Agora, se você leu, aí sim você vai trazer a memória que te dá esperança. Porque o que te dá esperança é Jesus, meu amigo. Maravilha. No mundo, hoje em dia, não tem outra coisa que te dê esperança, senão Jesus. Não tem. Às vezes, o seu próprio marido pode tirar a esperança de você. Às vezes, eu tiro a esperança do Daniel. Às vezes, tem dia que a gente não tá bem, que a gente tira a esperança da pessoa que tá do nosso lado. Mas a palavra, não. Essa palavra, ela traz esperança. Então, leia. Às vezes, o que está faltando para você nesse novo ano, para ele ser diferente, né? Porque é um novo ano, 2020, mas as coisas podem continuar iguais se você for a mesma pessoa de sempre. Quem vai mudar esse ano é você, com a sua postura. Mas eu não consigo emagrecer. Então, faça a sua parte. Deus não vai fazer isso por você, você tem que fazer. Mas eu não consigo ter esse compromisso. Pega a tua Bíblia e começa a ler. Começa a fazer a sua parte. Se você não fizer, meu amigo, como é que vai ser diferente? Então, leia. Se você ler, vai ficar marcado em você. E o mais interessante é que você vai ter momentos especiais, né? Tal dia você leu a palavra falou com você de uma forma especial e você vai deixar marcado. Às vezes, eu tenho uma Bíblia que tem marcas de lágrimas nela. Tem, porque às vezes você tá lendo, você chora e a Bíblia, a folha fica toda amassada. Ou então o rabisco, anoto algo que Deus falou comigo naquele dia. Se torna algo muito especial, gente. Então, leia a Bíblia. Olha, no comentário dá vontade até de chorar. Gente, curte, compartilha isso aí, hein? Vamos continuar que a gente tá só na introdução. Vai lá. Então, o rei Asa se vê diante de uma situação perigosa, ele se vê diante de um problema. Antes do desespero, antes de deixar aquela aflição tomar conta, ele faz o quê? Invoca aquele que é poderoso para livrá-lo. Ele clama ao Senhor e ele reconhece o quê? Senhor, o Senhor pode me ajudar e no seu nome eu vou destruir esse problema. Debaixo do seu nome, debaixo da sua palavra, debaixo da sua autoridade. Então ele vira e fala assim, ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não permita, olha aqui tem um ensino profundo, não permita que simples homens prevaleçam contra ti. Tem dois ensinos aqui profundos. Primeiro, aquele exército da Etiópia não estava atacando Deus. Ele estava atacando Asa, o rei Asa e o povo. Mas o rei Asa reconhece que ele é tão de Deus, ele reconhece que ele é filho de Deus, então ele reconhece que quem toca no filho, toca no pai. É isso mesmo. Então ele fala, eles não vão prevalecer contra ti. É isso mesmo. Entenda, meu amado, que o seu problema, as Deus suas lutas, não está alheio a ele. As suas lutas, as guerras. Não. As suas lutas, suas guerras, seu problema, sua aflição são importantes para Deus. Ele não está alheio à sua situação. Porque quando alguém toca no filho, toca no pai. Lembra de Saulo?
Saulo, quando ainda não era conhecido como apóstolo Paulo, quando ele persegue a igreja, Jesus aparece para ele e fala, por que você me persegue? É verdade. E não era Jesus que ele perseguia, era a igreja, mas tocou na igreja, tocou no Pai. Tocou no Filho, tocou no Pai. É verdade. Então, o primeiro ensino está aqui, aí ele vai comentar mais sobre isso. Prevaleçam contra ti. Ele não fala, eles prevaleçam contra nós. Prevaleçam contra ti. E segunda coisa, ele chama o exército de simples homens. Uhum. Não eram simples homens, eram homens poderosos, eram fortes, era pessoal, eram guerreiros temíveis. Mas ele fala, não, diante do nosso Deus é poeira. Simples homens. É um pouco da visão de Davi, né? Davi diante de Golias, que era temido por todos e que muitos homens valentes já tinham sido chamados, né, para o racha ali, né, com Golias, e eles corriam de medo. Mas Davi olhou para aquele gigante e falou assim, quem é esse incircunciso? Isso, quem é esse incircunciso filisteu? Meu Deus. Pensa que é para topar com o ungido do Senhor. Meu Deus, a gente às vezes pega o problema e é Deus de um lado, o problema do outro. Você coloca um problema muito grande e Deus muito lá embaixo. Não é assim que Deus quer. Deus é infinitamente maior que qualquer situação. E diante de Deus, qualquer coisa é simples. Basta um estalar do dedo dele. A palavra diz que se a gente tiver fé, a gente pode trazer uma montanha de um lugar para o outro, né? Então, se a gente tiver fé, a gente pode viver coisas grandiosas. A gente só não vive coisas grandiosas porque a nossa fé é minúscula, pequena, quase que insignificante. É isso. Então, o que o rei Asa estava fazendo ali era reconhecer quem Deus era na vida dele. Se ele reconhece quem Deus é e ele sabe que Deus é grande, então ele sabe que os inimigos que tramam contra ele, que tentam derrubá-lo, que tentavam acabar com ele, eram poeira. Simples. Eram poeira que ele arrastava no chinelo dele. Então, mas é um câncer. Simples. Ele tinha total consciência de que Deus era quem lutava as guerras dele. É isso. A gente lê em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu tô falando isso porque neste início de ano, por incrível que pareça, eu já recebi muitas mensagens de pessoas falando de lutas e guerras travadas dentro da família, ou com conhecidos, ou com amigos, pessoas que estão brigadas, pessoas que não estão se falando, pessoas que estão há muito tempo em brigas e em guerras. E a gente sempre traz à memória esse texto, né? A sua briga não é com seu pai, a sua briga não é com seu irmão, a sua briga não é com seu parente, a sua briga não é com essa pessoa, a sua briga é com o inimigo que usa essa pessoa. Então, não pense você que essa pessoa faz isso às vezes porque ela quer. Ela faz isso por ser escrava do inimigo, né? Ela faz isso por ser escrava do inimigo. E nós, como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença. Isso inclui, às vezes, pedir perdão para coisas que você nem fez. Sabia? Às vezes você vai pedir perdão por coisas que você nunca fez, mas você vai fazer isso simplesmente para obedecer ao Senhor. E nisso você vai ter prazer e satisfação, sabia? Isso parece às vezes impossível para você, parece impraticável, mas experimente. Quando você faz isso, você vive algo pleno de Deus para sua vida. Algo que não tem preço. Quando você ama os seus inimigos e quando você ora por quem te persegue, você vive algo pleno de Deus na sua vida. É algo que não tem preço. Então, lembra que a tua luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E contra esses principados e potestades, quem luta e quem guerreia por você é Deus. Então, entrega as lutas nas mãos do Senhor, entrega as guerras nas mãos do Senhor e confia. Mas em muitos momentos a gente coloca a mão no meio e tenta resolver algo que Deus não mandou a gente resolver, mas que Ele mesmo é quem vai resolver. Peraí, gente, só um pouquinho. Ai, tava apertando minha perna aqui, perna gorda. Se o rei Asa, ele reconhece o quê? Que, primeiro, Deus é Deus e que simples homens prevaleçam contra ele. Esse simples homens foi o que mais me marcou. Eu estava lendo essa passagem ontem, ele já estava dormindo, estava sentadinho ali lendo a Bíblia, estava um momento meio complicado, eu e Deus ali. E essa palavra que me chamou a atenção, Deus ele falou assim comigo, que qualquer coisa que esteja acontecendo, diante dele é simples. Uma doença, um câncer agressivo é simples. Um desemprego é simples. Qualquer problema é simples. Eu sei o que você deve estar pensando aí. Você deve estar pensando assim, pastor, você está falando isso porque você não está passando por isso. Não, querido, eu estou passando por outras coisas. E essas outras coisas, diante de Deus, é simples. Qual foi o resultado disso? Verso 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa
e dos exércitos de Judá. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos, né? Elinéia, Não é afastado deles, é diante que Deus prepara a mesa. Olha aí, ó. Elinéia, não foi o Asa que venceu. Não, foi Deus. Não foi o exército de Asa. Foi o A Senhor. palavra diz que foi o Senhor que venceu. Foi o Senhor quem derrotou os etíopes e ele fez isso diante de Asa. Olha só. É para mostrar o Era poder para dele. mostrar como ele é poderoso e como ele é fiel. Gente, isso é forte demais. Aquele problema era de Asa. Asa ia ter que enfrentar o exército. Mas a partir do momento em que ele invocou o nome do Senhor, reconheceu o Senhor, andou debaixo da palavra do Senhor, E confiou, né? confiando, crendo, profetizando, proclamando, tomando posse, em tudo que você quiser usar aí, qualquer verbo que você quiser usar, o que acontece? O próprio Senhor assumiu aquele problema para ele de uma tal maneira que a Bíblia diz no verso 12 que ele, o Senhor, venceu os etíopes. Sim. Aí o verso 13, Asa e o seu exército os perseguiram até a cidade de Gerar, e caíram tantos etíopes que não conseguiram se recuperar. E os soldados de Judá levaram grandes recompensas. Aí olha só, agora a gente vai para o verso 15, e aí ele vai comentar aqui, que depois da batalha, o Espírito do Senhor veio sobre um homem chamado Azarias, filho de Obed, famoso. E ele foi até o rei Asa e disse assim, eu vou postar, gente, no YouTube. Acabando aqui, eu já subo para o YouTube. Então o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi até o rei Asa e disse assim, ouça-me, rei Asa, e vocês também, Judá e Benjamim, aqui ele está falando do povo. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, vocês o encontrarão. Aqui não envolve seu pecado, não envolve seu passado, não interessa o que você fez. Um coração sincero, Deus nunca rejeita. Pode ir até ele. Quebrantado e contrito. Eu falei sincero? Falou. Não, sincero é quebrantado, não é só sincero. O Senhor, se ele ouve Ele não rejeita. uma oração sincera, ele não vai rejeitar. Um pedido de perdão, um arrependimento sincero, ele não vai rejeitar e ele vai estar junto. Mas se nós o abandonarmos, ele também abandona. Dani, mas você está falando de perda de salvação? Não estou falando de perda de salvação. Isso é um assunto para outro vídeo. Não, de ter revelações mesmo, de ter mais dele. De intimidade, socorro, demonstração do poder, demonstração de cuidado. Às vezes a gente vê assim, uma experiência que o Daniel disse que viveu há muitos anos, que ele disse que não gostava de Moisés, porque Deus gostava mais de Moisés do que dele. E aí que Deus respondeu para ele que na realidade não era Deus que gostava mais de Moisés do que ele, era Moisés que gostava mais de Deus do que o Daniel gostava mais de Deus, né? Por quê? Porque Moisés provavelmente buscou muito mais a Deus do que o Daniel. Óbvio. Então, às vezes você vê uma pessoa aí que você tem como referência, né? Alguém que busca muito a Deus, alguém que tem uma vida com Deus que você admira, e você pensa, nossa, que pessoa é essa? Olha a experiência, olha o testemunho, nossa, eu queria isso, eu queria aquilo, nossa, maravilha, eu também quero, a gente sempre quer, mas para ter a gente precisa buscar. É por isso que a palavra diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor, na medida em que você busca, ele se revela para você. Jeremias 33:3 diz também, clame a mim e mostrar-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, buscar-me-eis e me achareis. Então, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você buscar o Senhor, você vai passar a viver coisas tão assim, sensacionais que você jamais imaginou viver e que hoje você não tem vivido. Não é porque Deus não gosta de você, não é porque você não é filho especial, não é porque você não é filho amado, é porque você não busca. Simples assim. É porque você não busca. Simples assim. Você não encontrará ao Senhor na forma plena se você viver da migalha que cai da boca dos outros. Ou então, fulano me disse que viveu isso e aquilo, experiência dos outros. É bom ouvir a experiência dos outros. Mas viva a sua. Mas mais maravilhoso para mim é viver a minha experiência com Deus. Eu não. É mais maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus fala através dele. Eu tenho certeza que Deus fala através de mim com vocês. Mas Deus quer falar muito mais com vocês, sim, diretamente para vocês. Diretamente. Gente, olha que incrível aqui. Pelo amor de Deus. A gente está falando isso aqui agora, vocês ouviram os versículos que a gente citou aqui agora. Eu tinha aberto minha Bíblia aqui antes, e olha onde que ela está aberta. Isaías 55, olha o que está escrito aqui.
versículo 6, lei. Buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Ela abriu por, entre aspas, coincidência na página. Foi uma cristolcidência, ó. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ô, louquinho meu. Então busca o Senhor, gente. Busca. Faz isso hoje. Como é que eu faço na prática para buscar o Senhor? Pastor Elinéia, sua Suna Saad. Como que eu faço para buscar o Senhor? De diversas formas. Eu amo orar. Mateus 6, no versículo 6, é um versículo que eu cito muito, que eu amo viver. Quando você quiser buscar o Senhor, se tranca no seu quarto, né? No secreto com o Senhor, fala com Deus, que Ele que te vê em secreto te recompensará plenamente. Orar, para mim, é a melhor forma de buscar o Senhor. Ele se revela pra gente quando a gente fala com Ele, no escondido. Para mim, a melhor forma de se encher do Espírito Santo é falar de Jesus para alguém. Também, a palavra fala isso, né? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Entre vós. Mas só que a melhor maneira de buscar o Senhor, a maior de todas, oração é maravilhoso, pregando evangelho é maravilhoso para se encher do Espírito, ouvindo pregação, mas a maior é a Escritura. Nada se compara à Escritura. Salmo 138 diz que Deus colocou acima do próprio nome a sua palavra. Acima do seu próprio nome ele coloca a sua palavra. Então, medite na palavra do Senhor, busca o Senhor através das Escrituras e você vai encontrar todo o consolo, o ensino, a exortação. Olha só, consolo, ensino e exortação que você precisa para a sua vida. Vamos orar para a gente terminar, porque já deu meia hora? Sim, mas só um texto aqui. Que Rei Asa estava sofrendo uma perseguição, né? Estava passando por uma luta que provavelmente você pode estar passando aí agora, você pode estar vivendo na sua casa, na sua família, não sabe como resolver, não sabe o que fazer, e recebe só essa palavra do Senhor para a sua vida. Isaías 54, verso 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Amém. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém. Esta é a herança dos servos do Senhor e o direito que de mim procede, diz o Senhor. Graças então, a Deus. Toda arma forjada contra a tua vida não prosperará. Aleluia. Pode ser que por um momento essa arma pareça estar fluindo na sua vida, mas é só por um momento, porque Deus em breve agirá. Amém. E o mais importante nesse momento é que você deixe Deus ser Deus. Em muitos momentos a gente quer tomar o lugar de Deus e quer agir com as nossas próprias mãos porque a gente perde a paciência na nossa vida. Em algumas situações que nós estamos vivendo, a gente quer tomar a frente, quer tomar as rédeas e quer resolver a situação, mas Deus não manda a gente resolver o que Ele vai resolver. Deus não manda a gente responder o que Ele vai responder. E quando levantarem palavras malditas contra você, a gente está no início desse ano ainda, procura não responder. Eu sei que às vezes é difícil, mas segura a boca. Pede para Deus colocar uma trave na boca, né? Tem um salmo que fala isso, né? Coloca uma trave na minha boca para não pecar contra ti, Deus. Então, pede para Deus colocar uma trave na tua boca para você não responder, porque a resposta de Deus ela é muito melhor. Amém. Muito melhor que a sua. Às vezes você voltou para casa indignado ou indignada com algo que te aconteceu e pensando, mas que boba, mas que bobo, por que eu não respondi? Por que eu não falei isso? Por que eu não falei aquilo? Eu devia ter falado, eu devia ter feito. Não devia. Aleluia. Você deve apenas confiar no Senhor e descansar. A vingança dele é muito maior. Deixa Ele responder por você, porque a resposta de Deus você jamais poderá dar. Gente, eu quero deixar aqui, ó, meu e-mail, porque daniel.saad@uol.com.br, para que você me dê um oi e você receba as crônicas. As crônicas são estudos muito divertidos da palavra, tem bastante ensino, você vai dar risada, vai chorar, vai aprender tudo junto. Eu oro muito para escrever, pesquiso bastante para não falar nenhuma besteira. E aí, se você quiser, lá no finalzinho das crônicas, lá no finalzinho, eu falo isso um pouco com vergonha, me perdoe, mas, enfim, é o jeito que Deus fez. Tem os dados bancários, se alguém quiser manter essa obra, porque, gente, gasolina, cara, PVA, a Eli come, que parece uma frieira, parece um pedreiro. Ele sempre joga bronca pra cima de mim, é incrível. Tem a luz, tem que pagar a internet, então, enfim, misericórdia. Enfim, ajude a não parar essa obra, em nome de Jesus. Eu fico com horror de falar isso. Deus me perdoe. Um dia eu não vou precisar mais disso, gente. Você vai ver, um dia Deus vai dar um jeito que eu nossa, eu não vou precisar mais fazer isso. Só que muito mais abençoado é quem dá. Carla, ele tá acabando de postar o e-mail no Facebook. Eu vou postar aqui. daniel.saad@uol.com.br.
Mas eu não quero abençoar em nada. Não tem problema. Você vai receber as crônicas do mesmo jeito. Fique tranquilo. Quero terminar orando com vocês. Sabe por quê? Porque o rei Asa, ele se viu atacado por um problema. Ele se viu diante de uma situação... Difícil. Eu ia falar irresolvível. É insolúvel, né? É insolúvel. Insolúvel. Irresolvível, eu acho que não existe. Nossa, viajei. Insolúvel. E eu tenho certeza que você que está assistindo eu e Eli agora, você tem uma situação que não se resolve. Não tem problema, é só não apertar mais. O que a gente faz? A gente agora vai invocar o nome do Senhor, a gente vai reconhecer quem o Senhor é e vai pedir socorro. Igualzinho o rei Asa fez, a gente vai fazer igual. Eu vou orar e depois aí ele termina, tá bom? Dá a mãozinha, esposa. Senhor meu Deus, amado Pai, Jesus, eu quero agora orar por mim, pela Eli e cada um dos que estão nos assistindo agora, Pai, e os que ainda vão nos assistir, eles irão, Senhor, fazer dessa oração a oração deles também, Pai. Primeiro de tudo, Senhor, nós queremos reconhecer sobre as nossas vidas, não temos outro Senhor a não ser Deus de Israel, o Deus Pai de Jesus Cristo, Deus que se fez carne e habita em nós na forma do Espírito Santo. Não temos outro socorro, não temos outro Deus, não temos outro Salvador e Senhor, não temos, Pai. O Senhor é o nosso Deus. Pai, queremos reconhecer também que o Senhor é poderoso para salvar os pequenos contra os grandes. É mesmo. O Senhor é poderoso para ouvir a nossa oração, resolver a nossa situação, Pai, nos trazer paz e solução para o nosso problema. O Senhor é poderoso, Pai. É mesmo, Pai. Queremos reconhecer, Senhor, que esse nosso problema seja uma doença, seja uma questão financeira, seja uma questão emocional, seja alguma luta, uma perseguição, uma briga, não importa qual é o problema, Pai. Nós reconhecemos que para o Senhor é simples, Senhor. E nós também reconhecemos, Pai, que esse problema, quando toca nas nossas vidas, Pai, toca na sua também. E é por isso que o Senhor se importa, porque o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. Então, Pai, eu quero agora declarar e profetizar em nome de Jesus, esse gigante está vencido e vai tombar muito em breve, para que o seu nome seja engrandecido. Não é para o nosso nome ser engrandecido, Pai, mas é para o seu nome ser engrandecido na nossa vida. Pai, eu reconheço, Pai, não temos outro auxílio a não ser o Senhor. Então, nos salve, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará. Amém. Nenhuma. Confia nisso, descansa nisso. E muitas vezes tudo que Deus está fazendo é te ensinando a confiar nele. Amém, papai. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará por você. Amém. Vai orar mais uma coisa? Não, você já orou, falou tudo. Glória ao Senhor Jesus. Amo vocês, tá? Meu e-mail é daniel.saad@uol.com.br. Tá Valeu, bom? galerinha. No meu Facebook, se você entrar lá no Facebook, tem um post, acho que uns 3 posts atrás, eu coloquei lá avisando das crônicas e eu coloquei um link do ForShare. É um lugar onde você pode postar algum arquivo que outras pessoas podem entrar e baixar. Eu postei a crônica lá, tá? Então você não precisa esperar necessariamente eu mandar o e-mail. A crônica tá lá para você baixar se você quiser ler em PDF. Você pode baixar no seu celular e ler, não é vírus, tá? Pode ir lá, que tá tranquilo. Tá no meu Facebook, tá lá, o linkzinho tá lá no final do post, tá bom? Que Deus fale muito com vocês, amamos vocês, estamos aqui para servir e que o Senhor nos abençoe e envie abençoadores para que essa obra não pare, em nome de Jesus. E só mais um observation, deixa eu fazer uma observação. Você não vai fazer? Ai, meu Jesus. Não é isso não. Era isso? Não é isso não. Nossa, eu ia ter que bater nela? Eu vou fazer uma promessa aqui, ó, em meu nome. Não é em nome de Jesus, é no meu nome. Que neste ano, Daniel e eu faremos mais ao vivo juntos. Ei, você falou promessa em seu nome. E agora? Como é que você vai fazer para me convencer? Fácil. Então, deixa para lá. Isso aí vocês não vão saber, não. Beijo, gente. Deus abençoe. Galera, peraí que a Carla tá falando. Olha, vamos ler algumas coisas? Não encerra não, calma aí, vamos ler alguns comentários. Eu preciso fazer cocô, vai. De novo? Eu nunca vi um menino fazer tanto cocô na vida. Meu Jesus, eu nunca vi um menino fazer tanto cocô na vida.
Leia. Olha o que a Carla tá falando aqui, ó. Vamos lá. Peraí, calma aí. A Carla tá falando. Ai, meu Deus. Vocês sempre sendo usados por Deus, sempre na hora certa. Curte, compartilha, no gente. momento que preciso de esperança em Cristo. Mais pessoas vejam. Como é difícil, às vezes, lembrar das coisas que nos dá esperança, mas louva a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente não gosta de aplauso, tá? Não precisa dar parabéns de nada. Toda a glória é de Jesus. Mas é Jesus quem faz mesmo. A gente é só a torneirinha. A água é Ele, amém, né? Amém. Que Deus continue fazendo. Amamos vocês, Lê gente. um comentário daqui, vai. Beijo. Eu preciso ir no banheiro. Tchau. Deus abençoe. Encerra esse